Aqui, queria ser que a gente tenha muita honra, poder compartilhar o nome de Cristo. Peço que vocês os olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, soberano eterno Pai, diante da tua presença, por Deus, permanecendo estamos. Em primeiro lugar, queremos te agradecer, Deus eterno, pelo sopro de vida, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Deus. Estamos aqui em tua presença. Queremos te agradecer, Deus, porque levantamos. Queremos te agradecer, Deus, porque nós não estamos precisando de auxílio, de aparelhos para que nós possamos respirar. Queremos te agradecer porque nós estamos andando. Queremos te agradecer porque nosso sistema nervoso, sistema digestivo, estamos funcionando em perfeito estado. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor foi tão bondoso conosco, que nos criou sem nenhum tipo de anomalia. E isso nós somos gratos a Ti, Deus, pela tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor Deus não glorificar o teu santo nome, consolar cada família representada neste lugar. Que o Senhor possa visitar, Deus eterno, cada um daqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui nesta manhã. Por aqueles que ainda, ó Pai, não foram alcançados, ó Deus, pelo teu amor. Que o Senhor possa, Deus, alcançá-los. Que o Senhor possa, Deus eterno, libertar cada familiar nosso que ainda não conhece o Senhor, que ainda não fez uma aliança contigo. Que o Senhor possa, Deus eterno, tocar no mais íntimo do coração deles, ó Pai. Que o Senhor possa transformá-los assim como um dia o Senhor nos transformou. Que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus eterno, também. Que eles possam, Pai, quebrantar os corações, Deus. Dá espaço para que o Senhor possa fazer morada, assim como o Senhor faz morada em nosso viver. Deus eterno, que o Senhor me brinda do Pai pela semente. Todo tipo, ó Deus eterno, de artimanha, tramóia, Deus eterno, tudo aquilo, todo tipo maligno que tenha sido paralisado, neutralizado na autoridade que há no teu santo nome, Espírito de Deus. Tu tens a total autoridade e cabal espiritual deste lugar. Que o Senhor venha da hora dos seus anjos para acampar, ó Deus eterno, na entrada dessa rua, nesta igreja, Deus meu, repreendendo, Deus eterno, todo o ladrão da semente, Deus. Torna totalmente cativo agora ao teu Espírito, ó Deus eterno. Que o Senhor venha falar por intermédio da minha boca, que não seja de Javã, mas que seja o teu Espírito, Deus eterno, pois eu nada sou, simplesmente um vaso de barro, Deus eterno, em tuas mãos, e a excelência do poder é tua, Deus eterno. Eu sou só um interlocutor, Deus eterno, do teu amor. Pai eterno, que o Senhor possa, ó Deus eterno, guardar minha família, minha casa, tudo quanto eu tenho e sou, guarda a vida da minha filha, a vida da minha esposa, guarda as finanças, Deus eterno, nos proteja, Pai, nos livra, Deus eterno, de todo mal, de todo qualquer tipo de retaliação, Deus eterno, por intermédio da ação que será feita neste lugar. Que o Senhor tão somente se manifeste neste lugar, Deus eterno, que nós vamos sair, ó Deus meu, transformados, ó Pai, que nós vamos sair deste lugar regozijados, ó Deus eterno, das grandes coisas, ó Deus eterno, do grande poder que o Senhor operará neste lugar, Deus eterno, pois nós estamos ardentes, ó Deus eterno, na expectativa, Pai, do que o Senhor irá fazer, Pai. Eu estou tão ardente na expectativa do que o Senhor irá fazer, toda a tua igreja também, Deus eterno. Então que o Senhor possa assim nos surpreender, Deus eterno, que não seja o meu intelecto, ó Pai, mas que seja o Senhor, não somente o Senhor, a falar neste lugar. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. A paz do Senhor. Muito bom estar aqui. Tenho estado um pouco ausente, né? Nesses últimos dias tem sido tão difícil, tão corrido. Peço perdão, mas em nome de Jesus, em dezembro, aí segunda semana de dezembro, eu vou estar mais tranquilo, vou poder comungar, né? Porque é tão bom estar perto, né, dos irmãos, e a gente se alegra, né, quando vê um ou outro, quando abraça um ou outro, é tão bom, né, viver essa comunhão, né? Isso é ser igreja, né? Viver em comunhão. E
hoje seria, né, a primeira semana, né, do mês de novembro, né? Só que, como sabe, a Aline não está trabalhando mais aqui, né? Trabalhando em São Paulo, a Aline veio dar um pulinho aqui, rapidinho, aí a gente fez essa troca, né? Porque hoje seria o dia dela, nesse caso, né? Mas aí a gente fez essa troca e hoje estou aqui, eu, né, para falar um pouquinho do amor do Senhor, para recapitular, né? Porque cada domingo tem sido, né, a gente está recapitulando, né, fazendo um resumo da série, né, dos estudos, né, que nós fizemos na MBB, cada mês, né, cada ministrante, palestrante, né, ficou com um tema, e o meu tema foi Viva o Seu Chamado, né. Então esse foi o meu tema. A gente vai recapitular um pouquinho, porque foram 5 domingos, então acho que fazer tudo isso aqui em uma hora e meia é um tempo muito curto, mas o Senhor vai me dar aqui toda a estratégia, né, para que eu possa percorrer, né, sobre tudo aquilo que, não que as outras coisas sejam importantes, né, mas aquilo que os temas, os pontos que foram mais importantes assim, para que a gente possa estar, né, ciente dessa palavra, né, e aqueles que já começaram, que já estão vivendo o seu chamado, persista, continue. Eu sei que não é fácil, não é fácil, né? Não é fácil, mas continue. E se não começarem, que comecem, né? Porque grandes coisas o Senhor quer fazer através da vida de cada um de vocês, através da minha vida, através da vida de Uera, através da vida de Fabinha, de Joana, de Ana, de Jéssica, de todos que estão presente neste lugar. O Senhor quer fazer grandes coisas e o Senhor conta conosco, né, para que a gente possa operar as maravilhas, os milagres que Ele falou que nós poderíamos operar, mas nós faríamos obras maiores. Meu Deus, se Ele fez tantas coisas grandes, Ele nos disse, né, porque Ele é fiel à palavra dele, Ele é a própria palavra. E se Ele falou que nós faríamos obras maiores, Deus não mente. Deus não mente. Deus é a própria verdade. Ele é a manifestação da verdade. Então, se Ele disse que nós poderíamos fazer obras maiores, só depende de nós, do nosso posicionamento e da nossa atitude, para que nós possamos fazer essas obras maiores. E que nós possamos povoar os céus, porque esse é o propósito, né? Ele falou que Ele subiu e que Ele iria preparar moradas. Foi no plural, moradas. Existem várias moradas preparadas. E o céu precisa ser povoado. Quem é que vai ajudar a povoar os céus? Vocês. Todos nós estamos aqui com este papel. Tá bom? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4. Amém? Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Senhor, a tua palavra foi lida, Deus. Que o Senhor possa trazer a revelação do que o Senhor nos falou nesta manhã, neste momento. Que o Senhor age no nosso meio. Amém. Beleza, sentar, meus irmãos. Essa passagem está escrita aqui, né, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, né? Ela vem como uma advertência
Quando a gente começa a aula, a gente é tomado por um ímpeto, né, de emoção, de empolgação. Por exemplo, quando a gente entra na faculdade, é o que, ué? Aquele gás, vamos pra cima. Meu Deus, passa o primeiro semestre, está no gás, entra no segundo, você já está no terceiro, no quarto, você já está. Quando a gente começa no nosso ministério, a gente chegou na igreja, a gente chega super empolgado, não é verdade? A gente quer fazer tudo, a gente está tão animado, e aí o tempo vai passando, a gente vai ouvir, vai desfalecer. Quando a gente entra na academia, né, não, Jean? Chegou, vamos para cima, vamos começar a trabalhar aquela empolgação toda depois. E aí é necessário que a gente tenha o quê? Disciplina. Motivação, não é verdade? A gente tem que partir para cima. Mesmo sem vontade, quando a gente começa a ler um livro, a gente começa toda aquela empolgação, e depois a gente começa a ter mas o Senhor está nos advertindo aqui, não desfalecemos. Por mais que as dificuldades do presente tempo venham, por mais que tudo aquilo que nós estamos fazendo muitas vezes parece ser duro, porque no princípio a gente não consegue ver os frutos surgir, não é verdade? Mas é necessário que a gente continue regando, porque o processo ele vai aumentando pouco a pouco, a evolução vai vindo. E o incrível assim que quando nós estudamos algo, né, e eu posso falar da competência, né, daquilo que eu estudo, chega um momento quando você não sabe nada, você vai estudando, o seu crescimento ele é muito rápido, você sente a evolução muito rápida, mas quando você chega em um determinado ponto daquele conhecimento, e aí você começa, você vai estudando, só que aquele é o tempo do refino, de você refinar a técnica, e para refinar a técnica, aí é muito simples, você já não evolui mais 40, 50% do zero, quando você sai do zero para os 50% é muito rápido. Mas quando você tem que aumentar, é muito mais difícil. Porque você está refinando a técnica. E aí é neste momento que é necessário que você persista. É nesse momento que é necessário que você seja constante. Que você não desista. E assim é quando nós começamos a viver o nosso chamado. Assim é quando nós entramos. Quando nós nos convertemos, que a gente vem com aquela sede do primeiro amor, e a gente é tomado por aquele ímpeto que a gente quer fazer, que a gente quer partir para cima, não é verdade? Mas chega um momento que a gente começa a conhecer da palavra, do entendimento, e aí chega um momento que começa a vir o quê? Desânimo. E é difícil vencer. É difícil fazer algo quando você não quer, é muito difícil. Mas entendam que nós militamos, existe uma guerra, e essa guerra ela será até o dia da nossa partida, sempre a caminho para o Espírito. O seu Espírito ele sabe que você precisa se alimentar desta palavra, que você precisa viver esta palavra, mas a sua carne ela vai militar, ela vai te encontrar, ela vai dizer que não quer, vai vir o sono, vai vir o desânimo, a falta de vontade, mas ei, não desfaleça, desista. Começamos com tanto ímpeto, continua, porque aí o Senhor ele vai nos envolver novamente, porque Ele está de braços abertos, querendo comunhão a todo tempo
as adversidades, a gente começa a olhar a grama do outro, quando a gente não vê a nossa evolução. E meio que é desanimador. E eu estudo, né? Como você já sabe, né? Uma escola de música, eu vejo tantas pessoas, vocês estão anos luz de mim. Eu fico, rapaz, acho que esse negócio não é para mim, não. É sério. E aí, desista de agora. Não desanime. Aí Deus vai lá e fala comigo, rapaz, não desista. Não desfaleça. Continue. Desista. É não que estou te aprimorando. E aí eu entendo que Deus é o Senhor que me abençoa. E eu entendo que eu estou vivendo o teu propósito. Entende, igreja? E muitas vezes a gente vai ver irmãos que são usados, aparentemente, da igreja, que aparentam ser usados mais do que a gente, assim, que tenha mais habilidades, mais destreza em determinadas funções. Mas Deus, Ele quer usar cada um de uma forma, porque Deus nos dotou de uma singularidade. E todos nós somos especiais em determinadas habilidades. E aí eu começo a entender, não, cada um tem o seu som. Não é que eles sejam melhores do que ele, talvez a competência, não no som que eles representam, eles sejam melhores. Porque eles estão capacitados naquela função, naquele determinado som. Aí, o que eu posso trazer aqui? Vamos trazer aqui para você um pouquinho mais claro. Na medicina, existem várias competências. A gente tem um clínico geral, na verdade, mas existem médicos específicos. Um neuro específico para a patologia, um pediatra específico para a pediatria, enfim. E a gente consegue, e a gente vai procurar o quê? Um especialista de cada área. Um especialista de cada função. E se a gente traz para a música, tem aquele que é um especialista no ritmo de jazz, um no soul, na verdade, um no maracatu, no samba, enfim. Cada um tem a sua especialidade. Um cantando que é o R&B, né, que é o estilo americano. O outro voltado para a escola da bossa nova, né, João Gilberto, essa forma do canto mais falado. Ou seja, existe uma série de habilidades. E na igreja não é diferente. Todos nós fomos dotados com uma determinada habilidade. Mas isso não significa que Deus não irá te capacitar para exercer outras habilidades. Eu sempre desejei estar ali. Sempre, a minha escolha de Djavan, sempre foi estar ali. Cantando, tocando. Mas Deus desejou usar-me dessa forma. Mas muitas vezes nós queremos escolher a forma como o Senhor quer nos usar. E aí é que está o problema. Não significa que Deus ele não vai te usar. Certo? Ele vai te usar sim. Mas quando você está plantado, exercendo aquilo que você foi escolhido para fazer, irmãos, tudo vai fluir. Tudo vai fluir. Quando você está no centro da vontade de Deus, e tudo observe como é diferente. Se creio que todos já têm vivido essa experiência. Quando você está num relacionamento que não é da parte de Deus, meu irmão, tudo dá errado. Não prospera. Mas quando você está num relacionamento que vem da parte de Deus, você vê que as coisas se fluem. Você vê que um aproxima o outro de Deus, fortalece o outro. Certo? Quando a gente está fazendo aquilo que o Senhor, a profissão, né? Aquilo que o Senhor escolheu, porque a nossa profissão está ligada, ela tem que estar ligada ao propósito que Deus colocou em nossas vidas, ao chamado que o Senhor separou para as nossas vidas. E quando a gente está ligado nisso, você observa que tudo flui. E eu pude compartilhar, né, da primeira vez lá no tempo de estudo,
que eu tinha um sonho, um desejo de ser um petroleiro. Era o meu sonho, era o meu desejo. Mas, meu irmão, tudo era difícil. Tudo era difícil. Tudo era muito mais complicado. Tudo era muito mais árduo para mim. Mas eu queria. Você acha que Deus não permitiu que eu conseguisse me formar? Eu não permiti. Eu consegui. Eu consegui. Foi mais difícil. Eu consegui me formar assim. Mas, quando eu escolhi, quando eu permiti que Deus escolhesse, eu vi aquilo que ele desejava para Deus. Irmão, tudo foi. Tudo aconteceu de uma forma tão simples, tão singela, sem esforço demais, sem dificuldade demais. Por quê? Deus estava mas muitas vezes o estranho é que quando a gente se coloca, né, totalmente dependente do Senhor, é meio que, é como se, tipo, você não sabe onde vai parar, você não sabe onde vai dar. E talvez esse seja um grande medo, porque muitas vezes a gente quer viver um controle, a gente quer estar no controle. A gente quer estar no controle das nossas vidas. Observe, a todo tempo a gente quer controlar as coisas. Tipo assim, a gente não consegue ser dependente. Mas é isso que são as nossas mãos. Totalmente dependentes dele, da vontade dele, que a gente viva os propósitos dele. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos sonhos, as nossas vontades. Amém. Coisa boa. Sim. Aí está bem, tipo, o banho de servir. Obrigado, meu irmão. Esqueci. Tem que dar desconto, né? Mas a gente vai partir para cima, né? A gente não vai desanimar, não. Com A ou sem A, nós estamos aqui. Tá certo? E como eu vinha falando, e muitas vezes a gente quer ter esse controle, quer ter o controle, né, das nossas vidas, né? Mas, meu irmão, muito melhor é a gente viver totalmente dependente do Senhor, estar controlado por Ele, sabe? E viver totalmente dependente dEle, da ação dEle em nossas vidas. A palavra do Senhor, né, como eu comecei a ler, né, que fala que por isso que deste ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, né, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem com falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, ou seja, Cristo que é a verdade. Que nós possamos andar irrepreensíveis, sendo sinceros com Deus. E muitas vezes é necessário que haja a sinceridade, igreja. Davi, ele era sincero. De todas as características que Davi era mais sensível, tocador, adorador, compositor, mas de todas as qualidades que Davi tinha, eu acho que aqui eu posso destacar como maior excelência era a sinceridade dele. E é necessário que nós sejamos sinceros com Deus, porque muitas vezes a gente não está com vontade. Não é de ler a Bíblia, da igreja, sabe? De orar, de obedecer. É real, entendeu? Mas o que Deus requer de nós? Sinceridade. Para que Deus ele possa ver, Deus, eu não estou com vontade, mas o meu desejo é viver a tua vontade. Então, a minha oração sempre é essa: Senhor, me ajuda, eu sei aquilo que o Senhor deseja que eu sei. Porque não é fácil. Não é fácil viver a vontade de Deus. Mas quando você escolhe estar neste lugar, Deus ele irá te aperfeiçoar. E quando você chegar lá na frente, você vai entender o porquê Deus permitiu que você fizesse determinadas coisas, para que você pudesse ser luz na vida do mundo. E
fixar os seus olhos nos tesouros deste mundo, só poderá receber aquilo que este mundo pode dar. Mas se você fixar os seus olhos naquilo que você não pode ver, mas naquilo que é eterno, você receberá aquilo que o céu pode dar. Se nós fixarmos os nossos olhos naquilo que é terreno, nas coisas que são deste mundo, nós só podemos receber aquilo que este mundo tem. Mas quando nós fixamos sim os nossos olhos nas coisas que são eternas, nós vamos receber aquilo que o céu tem, aquilo que Deus tem para dar. E quando a gente começa a viver o nosso chamado, quando a gente começa a viver o propósito, aquilo que o Senhor nos plantou para ser, meu irmão, você vai alcançar a sua casa, você vai alcançar aqueles que ainda não conheceram o Evangelho de Cristo da sua família. Quando você começar a amar o outro, quando você começar a viver por um outro alguém, porque viver por um outro alguém é viver. Quando a gente se doa, quando a gente se permite ser usado, quando a gente se permite viver o propósito de Deus, Deus através da sua vida vai libertar outras vidas. E dessas outras vidas que foram libertadas através do amor de Deus em sua vida, elas vão libertar outras vidas. E você só vai colecionar pedrinhas, pedrinhas, pedrinhas. E quando você chegar no céu, você vai ver irmãos que você tem que conhecer. Tem marido que conhece assim. Irmãos, por causa da palavra, por causa daquele seu exemplo que você deu quando você entrou naquele ônibus ali, deu um dia para ele. Ou daquele vídeo que você postou ali, sabe? Ou daquele abraço que você me deu naquele dia, ou daquela cura que você me ajudou a carregar. Que a gente vai se surpreender com tantos e tantos relatos que nós vamos ouvir de pessoas que foram transformadas pelo amor de Deus através de nossas vidas. Vamos abrir o livro de Isaías. Isaías 6. Amém, igreja? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu santo manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Assim, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios puros, e habito no meio de um povo de puro lábios. Os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me.
Isaías, ele se sentia incapacitado, pois ele reconhecia as limitações dele. Ele entendia que ele era imperfeito. Ele entendia que ele não era merecedor de ver tamanha glória. Mas o Senhor o escolheu. O Senhor o escolheu e o capacitou. Outrora nós não éramos merecedores de tamanha honra, de tamanha glória, de estarmos aqui sendo filhos, co-herdeiros do trono de Deus. E o Senhor veio e nos purificou, nos lavou, tirou tudo aquilo que era imperfeito em nós e nos colocou na posição de varão, de valores, de donos. Ele nos capacitou. E o Senhor perguntou: a quem eu hei de enviar? Isaías se colocou na posição dele. Isaías falou: envia a mim. Isaías foi a voz. Isaías se permitiu ser a voz. E porque nós, muitas vezes isso é para mim também, com certeza, porque a mensagem não é maior, o mensageiro não é maior que a mensagem. A palavra é para todos nós. Porque muitas vezes nós não temos se permitido ir. Aí Deus vai, nos abençoa, tira os sujeiras, limpa as vestes, abençoa o amor, mas a gente não vai. A gente não se coloca na posição do Senhor e diz: a gente não se coloca. Porque a gente está muito preocupado muitas vezes com as coisas deste mundo. A gente está muito preocupado com os nossos sonhos, não que eles não sejam importantes, mas o melhor de ver os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores, infinitamente maiores do que os nossos. E aí Deus vem com toda a sua bondade, nos abençoa, nos purifica, nos enche, porque aquele que está nos enchendo, nos alimenta. E muitas vezes nós vemos aqui uns gordos, espiritualmente falando. Temos tanta palavra, recebemos tanto ensinamento, mas na hora de ir, a gente não tem ido. A gente não tem ido. A gente tem se omitido. E como é que conhecerão se não há de emprego? Como? Se nós somos a igreja, nós não nos posicionamos. É tudo sobre partilhar a igreja. Sempre foi sobre isso. Deus quer te usar. Ele deseja te usar muito mais, infinitamente mais daquilo que um dia nós pensamos. Deus, Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Aleluia. Ele quer que você seja flash. Ele quer que você seja
seja a luz que ilumina as trevas, que transforma vidas, que povoa os céus. Mas se nós não nos posicionarmos, mas se nós não abrirmos mãos, né, do nosso eu, da nossa vontade, do nosso ser, da nossa apatia, do nosso medo, nós vamos deixar de cumprir aquilo que nós fomos criados. Nós não fomos criados só para pagar a conta, para acordar todo dia, para passear, e para fazer tudo aquilo que nós fazemos. Não foi só para isso. Foi para manifestar a glória de Deus. Independente de idade, independente da idade. O mais novo ou mais velho, independente. Deus quer usar a todos. E nós somos os escolhidos. Que bondade, eu fico imaginando assim, meu Deus. Tem tanta gente que tem tantos problemas físicos, eu fico imaginando assim, Senhor, somos perfeitos. Nós temos dois pés, temos um braço. Mas, meu mãe, tantas pessoas têm tantos problemas. Deus, Ele nos fez perfeitos. Que amor é esse, Senhor, meu Deus? Que amor é esse, Deus? Em meio a tantas pessoas que pegaram Covid, pessoas que morreram, né? Deus salvou essa igreja, Deus guardou essa igreja. Tipo assim, em todo esse tempo que teve a Covid-19, Deus não permitiu que nós pegássemos Covid. Eu falei, meu Deus, tipo assim, Senhor, não é. Eu não consigo entender, tipo assim, é o seu amor, e mesmo aqueles que pegaram, Deus livrou. Que amor é esse? Que amor é esse? Porque Deus conta conosco nesta geração, neste tempo. Entende? Deus conta conosco. Se nós estamos aqui vivos ainda neste lugar, não é porque Deus conta com a gente. É porque Deus conta com a gente. E muitas vezes nós clamamos, várias vezes, Senhor, Maranata, vem, que o teu reino venha. Não é verdade? A gente canta o tempo todo, mas de verdade, sendo sincero com nós mesmos, o que é que nós estamos fazendo? As nossas atitudes, nós temos pegado. Observe os discípulos, eles estavam sendo o que? Instruídos. Eles foram o que? Instruídos. Cheios, estavam ali andando com o mestre. Mas o que o Senhor fez com eles? Viu? Vai lá, vai de 2 em 2, né? 3 em 3, vamos lá. Vai pregar a palavra. E houve cura ou não houve cura? Houve transformação, houve libertação. Eles foram alimentados, eles foram o quê? Treinados. Nós estamos aqui sendo o quê? Treinados. Mas agora é necessário que nós começamos o quê? Nem que seja engateando, mas que nós venhamos o quê? A prosseguir, que nós possamos o quê? Marchar, independente do... Porque muitas vezes a gente acha que aquilo que o Senhor colocou sobre nossas vidas é muito pequeno. A gente acha que muitas vezes o dom, que é aquilo que Deus colocou sobre nossas vidas é muito pequeno. Mas não, por menor que seja aquilo que Deus colocou na sua vida, não é o que você acha que seja, não é que não é menor. É gigantesco. Porque nós somos um conjunto, nós somos o quê? Um grupo. Observa, a gente está na Copa do Mundo. Se só existisse ataque, como é que seria? Cadê o meio campo? Cadê a defesa? Só ataque, quem quer defender? Um time conseguiria vencer? Não, porque é o conjunto, é o coletivo. Aleluia. É o coletivo. Então, se
liderando as mulheres. Minha irmã, é assim que o Senhor Deus usa Diana, dançando, instruindo, liderando, o Joel, atuando, ministrando, intercedendo, o Zardion, ministrando, intercedendo, o Zaclavia, dançando, sendo líder do evangelismo. Deus quer usar. E Deus começa o quê? A derramar vários dons. E eu observei que Deus muitas vezes começa a derramar vários dons sobre uma única pessoa só. Mas sabe por que Deus tem derramado vários dons sobre uma única pessoa só? Você já se questionou? Glória a Deus. É porque muitos não têm se posicionado. Aí Deus tem que usar alguém. Aí Deus vai ter que derramar sobre aquele que está posicionado. Aquilo que era para você fazer. Mas muitas vezes pela sua falta de posicionamento, Deus é esse cara brecha. Eu vou derramar um pouco mais sobre isso aqui, porque isso tem que se permitir. Sim, sabe como? Mas Deus quer te usar da mesma forma. Porque Deus ele derrama, se a gente for olhar sobre a parábola dos talentos, depois a gente vai ler, Deus sobre um Deus derramou os talentos, sobre o outro Deus derramou um. Aí o que Deus derramou? Dois, ele falou, multiplicou um, Deus derramou dois, ele multiplicou mais assim. Aí Deus vai ver, não, tem uma capacidade de fulano, acho que fulano não consegue desenvolver mais. Vou derramar mais uma vez. Aí Deus vai ver, aperfeiçoar. Mas muitas vezes nós nos omitimos, e aí Deus tem que usar o outro. E o outro ele até exerce, né? Porque Deus é infinito, ele vai ver todas as coisas. Mas talvez se você estivesse na posição, meu irmão, você seria usado muito mais, com muito mais habilidade. Aleluia. Porque muitas vezes o outro tem que se dividir. O outro tem que se dividir muitas vezes entre fazer uma função e a outra. E muitas vezes quando a gente faz muita coisa, quando a gente muitas vezes quer ser tudo, acaba não sendo nada. Aí eu tenho esse costume de falar, né? Eu trago ao vivo, né? Eu estou ali, né? Eu toco muitos instrumentos assim, né? Eu diria que eu toco vários instrumentos assim. Eu toco teclado, toco piano, toco guitarra, toco violão, eu canto. Você é bom. Você tem que mirar em algo. Vou focar aqui no violão. Vou focar aqui no violão. Ah, meu pai, já vou pensar talvez. Calma, meu pai. Quando eu aperfeiçoar isso aqui, eu passo a existir. Porque tem que ser assim. Porque muitas vezes quando a gente quer se meter a fazer tudo, a ser tudo, a gente não é nada. Mas muitas vezes muitos têm estado sobrecarregados. Mas por que muitos têm estado sobrecarregados? Porque muitos não têm se colocado na posição. Deus precisa de você. Deus te colocou nessa terra aqui para você manifestar a glória dele. Deus te colocou aqui, Javã, para você manifestar a minha glória. Vocês, nós somos vencedores. Desde a nossa concepção, desde quando nós fomos criados, irmão, eram milhares de espermatozoides. Mas só um conseguiu fecundar o óvulo. Você, Jéssica, você é vencedor, irmão. Desde o princípio eram milhões, vários. Você venceu a maior corrida da vida. A maior corrida da vida foi essa. E você venceu. Nós vencemos. Aleluia. Estamos aqui vivos. Você está vivo por um acaso? E pequenininho. Quantas vezes a gente ficou doente? Quantas vezes? Quantas vezes a gente quase embarca? Meu pai, eu tomei uma queda de mais de 4 metros, quebrei os 2 braços, soquei maxilar, torceu o
entortou o queixo. Meu irmão, eu ia pro saco. Mas Deus me guardou. Uma outra vez é um derrame novo, 13 anos, é um derrame cefálico. Deus me guardou. Porque Ele tinha um plano. E quantas vezes nós passamos, todos nós aqui, passamos por tantas lutas, e Deus preservou. Quantos já foram embora? Tão novos. Quantos? Mas Deus te preservou. Deus tem nos preservado. Porque Deus tem um propósito em sua vida. Deus não te fez para ser só mais um neste mundo. Ei, você é embaixador do Evangelho. Sacerdócio real. Povo adquirido. Nação santa. Nós somos povo adquirido por Deus para anunciar o que? As grandes obras do Evangelho de Cristo. Embaixadores. Você não é qualquer um, não. Não é mesmo. Não é. Não é. Tenha essa consciência. Se nós tivermos a consciência do que nós somos, meu Deus do céu, irmão, nada é impossível para você. Nada será impossível para mim se nós tivermos a noção do grande poder de Deus em nossas vidas, do que Deus pode fazer em nossas vidas, irmão, sem andar, meu irmão, com o pé, glória, aleluia, se sentindo, marchando para cima, sem nem atender a nada, irmão. Não ia atender a nada, não ia mesmo. Se nós tivermos a consciência de que nós somos em Cristo, do poder de Cristo que pode operar em nós, misericórdia. Aleluia, Já saquear os impérios com verdade. A gente nem atender a nada. A gente ia partir para cima mesmo, sem medo, porque a gente saberia que a gente vai vencer. Nós somos filhos do Criador do universo, do dono de todas as coisas, do vencedor, invicto. Esse nunca perdeu batalha. Nunca. Deus nunca perdeu uma batalha. E nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Aí o Todo-Poderoso nos incumbiu de uma grande missão, de uma dádiva, porque é uma dádiva para nós, não é verdade? Uma dádiva para nós. Ser escolhido, porque imagine, é para toda uma humanidade. Mas Deus revela os pequeninos. Nós os pequeninos, Ele vai derramando a unção dele, do amor dele. E aí revelou a verdade dele, abriu o nosso entendimento. A Bíblia dá para todos. É um livro que é livre para todos. Mas ele nos revelou que ele ensinou, porque a gente sabe que letra por letra, a letra mata. Letra por letra que é o nosso livro. Mas quando ele traz a revelação, meu irmão, isso aqui é uma espada. Isso aqui é um tiro da tua vida. Meu irmão, isso aqui te dá um poder. Porque o Senhor, Ele trouxe a revelação. Aleluia. E Ele se revela a quem? Aqueles que buscam, não é verdade? Aleluia. E Ele se colocou nessa posição, dessa busca, e Deus revelou o que? Desse conhecimento, desse entendimento. Pronto, meu irmão. Aí tu vai ficar em casa, aí vai ficando de avatar, não sei. Já estou obeso já, de verdade eu já estou obeso. Deus, mas estou obeso. Deus quer te usar. Ó, derrama aqui esse conhecimento aqui, ó. Que seja um versículo que você leia, meu irmão, isso aqui pode transformar uma vida. Porque como eu já falei, uma palavra que sai desse altar aqui pode transformar uma vida. Já transformou a minha vida. E transformou a vida de tantos que estão aqui. Uma palavra, um louvor. Um dia eu voltei para essa igreja, eu nasci criado, né, no Evangelho, eu já fazia um pouquinho, 15 anos, 16, a sua idade,
comecei a passear, eu falei, esse negócio de igreja, criado na igreja, conhecia nada do mundo, todo curioso. Meu Deus do céu, fui lá, vi a cara, quebrei. Mas ainda bem que eu voltei a tempo. Aí quando eu estava lá no mundão lá, eu falava, rapaz, tem limite. Eu falei, rapaz, eu não vou não. Os caras, mas você deve ser. Eu falei, não. Ah, mas não. Porque eu tinha um limite. Eu falava, rapaz, eu estou aqui, mas eu sei que Deus é justiça. Você tem que ensinar. E eu não posso avançar aqui, não. Como cheguei? Aí eu vazio dos colegas, não é que não dá, não é. Mas eu estava lá, eu estava na roda. Aí chegou um dia assim, o pessoal falou assim comigo, rapaz, o negócio perdeu, parece, que invocado. Mas eu não tinha forças. Aí eu falava, a pessoa ligava assim, eu falava, eu vou foi na é aquela aqui. Eu sempre passava na frente dessa igreja e falava, mas eu preciso não ver no coração. Mas se você abrir a minha boca para dizer que eu vim aqui, aconteceu a situação. Eu devia ter ficado caladinho. E caladinho eu vim aqui. Mas aqui, só que eu era querido dos meus amigos do mundo, né? Meus colegas eram muito queridos por eles, então todo mundo queria estar em cima de mim, sempre aqui. Aí quando eu vim pra cá, quem conhece ele já? Aquele Djavan, ninguém conhecia, ninguém sabia que era. O cara tomando em Marco, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou. Eu comecei a me sentir sozinho. Aí tem dia que eu cheguei assim, você mesmo fugiu ali na última cadeira, eu falei, essa é a última vez que eu vou viajar. Eu não vou faltar. E aí, Deus usou os vidas. Deus usou as vidas como louvor, que eu nunca vou esquecer esse louvor, né? E que é um louvor de trazer na arca, né? Eu não sei se isso é reconhecido por mim, cara, meu Deus, na hora que ele falou aquilo comigo, eu falei, aí ele falou assim, pá, diabo, diabo. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, não, né? E aí, eu continuei. E hoje estou aqui. Mas teve o que Deus usou, porque Deus ele derrama o dom sobre cada um. E Deus usa cada um de uma forma especial. E eu digo que eu vejo lá, onde eu estudo, tem músicos excepcionais. Os meus professores eles são músicos excepcionais. Falam que já consigo, só partista, vai fazer também no Canadá, França, meu irmão. Mas ensinar você conta de dedo, uns 15. Porque para ensinar, isso não é dom. É um dom extraordinário. Liderar é um dom. E aí Deus levantou um líder, tinha um líder aqui nessa igreja, que tinha um dom de liderança e tinha um rock, meu Deus. E ele viveu quietinho, no cantinho, todo caladinho. Cara, eu sou um pouquinho tímido assim, quando eu não conheço as pessoas, eu sempre deixar no meu cantinho ali, meu desolado. E aí ele, Deus na verdade, né? E ele me viu. E ele viu que eu tinha um dom. Deixa eu louvar. Ele já não. Canta assim. Tinha uma experiência também, eu cantava assim, quando eu trabalhava no restaurante, falava um samba, ia lá e cantava. Um pouquinho, e tal. E aí ele falou, vinha no ensaio. Você ia chegar de bate-papo. Vinha pro ensaio. Eu cheguei no ensaio. Eu fui no ensaio, ele falou, você está louvando a paz? Eu falei, meu Deus, eu quero comer o seu chazinho. Eu falei, Jesus amado. Que é que eu estou aqui? Mas porque ele teve um olhar. E quantos estão
e com olhar. França, da mesma forma, de Javan, vai fazer um louvor dos jovens. Eu falei, meu Deus, eu estou começando agora. Por quê? Porque às vezes é necessário. Quando a gente é adolescente, está novo, a gente tem que se enganjar nas coisas. Porque isso é a forma que vai fazer o quê? Nos manter ali. Não sei que eu tenho um compromisso. Aí tem escala lá, começa a ensinar esse menino aí, a Reza, a Leandro, na verdade a Ana Sônica, na verdade a Paula, a Jéssica, operar a mesa de som. Jéssica, quarta-feira você está na escala. Você vai operar o som, viu, Jéssica? Na quarta-feira. Pronto, Jéssica, ó, domingo você está na escala do louvor, vai estar ministrando. E aí vai criando o quê? Um compromisso. Paulo está na escala lá na bateria. E a gente está começando o quê? A criar o quê? Já criou um grupo já, né? Músicos e informações. Né? E a gente vai começar o quê? A treinar esses adolescentes. A Julinha também pode trazer, viu, Maria? Já de sábado a gente está começando a fazer, colocar canto, instrumento, mexer na mesa. Ou seja, a gente tem que derramar daquilo que chegou em nossas vidas, gente. Porque sabe se Javan não alcançar as milhões de vidas, que eu creio que eu vou alcançar. Mas se eu não alcançar as milhões de vidas, Júlia pode alcançar, Jéssica pode alcançar. E se eles alcançaram, eu alcancei também. Vocês entendem? Entende? Se pega uma água para mim, serviu aqui, eu já vou beber essa água. E água me serviu. Ele só serviu a água, né? Mas através dessa água que ele serviu, que molhou aqui as minhas pragas bocadas. Aí já não falou, ministrou, não cresceu, não ficou com a garganta seca. Aí a mensagem foi lá no YouTube. Aí não assistiu, rapaz, que palavra! Mas teve pouca visualização, né? Mas o senhor assistiu. Ele falou, poxa, eu vi uma pregação, ele falou disso. Ele falou para um lado, que abre a dúvida, por esse lado, ele levou aquela mensagem. Meu irmão, milhares ouviu. Caraca, o reino foi manifestado, a palavra foi pregada. Vocês entendem? Então, por menor que seja a atitude, meu irmão, é estrondosa a manifestação que Deus irá fazer. Agora, se eu me omitir, se eu não me permitir, se eu não fizer, aí não vai acontecer. Aí um vai se sobrecarregar. É difícil, né? Quando a gente sobrecarrega alguém. A gente tem que se colocar no lugar humano. Eu acho que talvez para mim uma das maiores qualidades que o ser humano tem é o da empatia. O saber se colocar no lugar do outro. Para mim, isso é uma das maiores virtudes que o homem pode ter. Porque quando a gente se coloca na perspectiva do outro, você começa a se colocar mesmo. Não é só, não, imagina, deixa eu me colocar. A gente começa a ter uma sensibilidade maior. Entende? Então é isso que Deus deseja de nós, neste tempo, nesta geração, sabe? Que nós possamos ser boca de Deus, que nós possamos o quê? Ministrar a palavra, dentro de tempo, fora de tempo. Porque como a gente vai ver, que está escrito em 2 Timóteo, vai chegar um tempo, meu irmão, que não suportarão essa doutrina. Porque na verdade já está chegando, né? Esse tempo, diante de tantos escândalos, diante de tantas coisas que nós temos visto, as pessoas elas já estão mais avessas, já não estão mais receptivas. Então nós precisamos o quê? Marchar, ir de frente, está entendendo? E se permitir ser usado da forma que o Senhor deseja nos usar. Tendo Ele como centro.
já falou, né, quando houve a administração, a gente já falou um pouquinho sobre a época, né, do trovadorismo, né, do humanismo, né, que via uma vertente, né, do trovadorismo, que era o teocentrismo, que tinha Deus como centro de tudo, outro falsitrismo, né, que era uma vertente do humanismo, que era o homem como centro do universo. E muitas vezes nós, quando vivemos, queremos viver os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, e deixamos de viver o sonho de Deus, a vontade de Deus, muitas vezes o homem tem se colocado, muitas vezes nós temos nos colocado como centro das coisas, que é para mim, que é para o meu conforto, que é para o meu mente, que eu preciso do meu bem-estar, do meu conforto. E a verdade é que muitas vezes, sem perceber, a gente começa a ter uma vertente, né, desse antropocentrismo. A gente começa a ser colocado como o centro das coisas. Mas engano nosso. Deus é o centro de tudo. E sempre foi sobre Ele. E sempre foi a manifestação da glória dele. Então Ele há tempo sim de recomeçar. Não desfaleçamos. O Senhor está divertindo aqui porque Ele sabia. Vai começar. Mas eu sei que vai apertar um pouquinho e aí vai começar a vir o desânimo. Mas Ele não desfaleça. Não desfaleça. O El não desfaleça. Jonas não desfaleça. Flavinha não desfaleça. Não desfaleça. Não desfaleça. Não desfaleça. Não desfaleça. Todos os demais que estão aqui. Não desfaleça. Porque grande será o galardão. Grande será o galardão. Talvez nesse mundo aqui a gente vê muito as coisas deste mundo. Porque é difícil e eu entendo que nós somos carne. E existe essa dualidade, né? Deus ele é tão perfeito, né? Porque nós somos formados de quê? Corpo, alma. Deus é tão perfeito, né? A Trindade é o quê? Pai, Filho, Espírito Santo. E se a gente for observar, né? O Deus Filho se fez o quê? Carne, corpo. E o Espírito Santo traz o quê? Que de mim, então, aí meu filho, vá, filho, a sua razão, ó, os desejos, intercede dentro de mim nesse livro, quando a gente está aflito, quando a nossa alma está aflita, quero que ele vai dizer com nós, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Divino, Pai, Criador, o sopro de vida. E assim como Deus é tão perfeito que Ele nos fez também três. Assim como Ele é três, nós somos dotados também de três. Imagina aí, nós somos três também. E nossa formação, nossa concepção. E aí Ele veio o quê? Com toda a sua maestria a nos formar. E aí nós vivemos essa dualidade, nós vivemos todos esses conflitos. E muitas vezes é difícil sim viver o chamado de Deus. Não é fácil, mas grande será o galardão. Grande será a recompensa. Então, retorna e transforma vidas. Tem orgulho de ser chamado de embaixador. Vai para a escola, Jéssica? Eu sou um embaixador da vida. Caraca, que lindo. Está lá no hospital, Tião. Está no hospital, Marina. Eu sou um embaixador da vida. Que coisa linda, está ensinando lá o ela. Está lá mexendo lá naqueles robôs. Pai, sou embaixador da vida. Caraca, isso é lindo demais. Não é verdade? É lindo, está lá trabalhando na vida. Eu sou embaixador da vida. Coisa linda, maravilhosa que Deus faz com a gente. E é isso que é verdadeiro, igreja. O que a gente não vê, é isso que é eterno. É isso que verdadeiramente importa. Não é verdade? Está rodando o seu velado já. Sou embaixador da verdadeira de Cristo. Eu estou aqui manifestando a glória de Deus neste lugar aqui,
levando as pessoas para o seu trabalho, para os seus lugares. Já que eu estou orando com arrependimento, você vai te saber tudo, não. Abençoa o dia dessa pessoa. Meu irmão, tudo, onde Deus te plantar, Deus quer manifestar algo. Aí eu estou lá com as crianças, Senhor, Pai, guardando a vida do Senhor. Manifesta a glória do Senhor. Aí teve um menino lá que estava chorando lá no dia. Ele disse, porque meu pai também é ligado, ele disse, vamos lá. A gente vai orar. Ele disse, você deve orar. A gente orou. Daqui a pouco ele estava sorrindo, uma coisa boa. Ele não. Chegou no outro dia, na outra segunda, e aí? Como é que estava a mãe? Está bem. Eu falei, glória a Deus, que a mamãe está bem. Onde o Senhor nos plantar, nós devemos ministrar o amor de Deus. Não precisa ser diretamente, mas de uma forma sucinta. Sabe porque a gente está em um ambiente onde o Estado ele é o quê? Entender que a gente não pode impor as nossas crenças um ao outro. Mas a gente tem que ter uma estratégia. Quando abre um espacinho, fulano, isso aqui, tal, eu tenho um amigo meu que a gente conversa muito, né? E o Senhor nos aproximou, né? E eu descobri o que eu tinha estudado, enfim. Só que era só para conhecer ele. Acredite. Enfim, só depois eu vou contar um pouco mais dessa história, porque ele já está comigo. E ele não é cristão. E a gente sempre vai conversando, a gente vai conversando com música, a gente vai estudando junto e tal. E aí, eu vou dar uma citadinha, mas eu vou me citando, e dou uma citadinha. Aí chega outro dia, dia, rapaz, fulano de tal, ganhou dele, quem é fulano de tal? Eli Soares, ele estava ouvindo Eli Soares. Irmão, que som lindo, irmão. Velho, a gente vai gravar uma música dele. Eu falei, caraca, eu não entendi. Ele falou, eu gostei dessa música, mano. Quando eu ouvi essa música, eu senti uma paz, mano. Eu falei, glória a Deus. Aí eu que não sou bobo nem nada, né? Eu falei, mano, essa música aqui é a palavra. Mandei um versículo para ele. Rapaz, está tudo escrito no livro do homem, né? Está tudo escrito no livro do homem. Eu falei, Deus, vai operando, pai. Vai operando. Está entendendo? Então Deus ele quer nos usar, na verdade. Eu sei que todos nós aqui temos exemplos, né? De como nós somos usados, e a oportunidade que o Senhor nos dá para a gente ser usado, né? Então que nós possamos o quê? Nos permitir, sabe? Que nós não sejamos a gente dando serviço secreto, né? Que nós possamos ser o quê? Um emissário, né? De Cristo nessa geração. Amém, igreja? Então, só para a gente finalizar, para a passagem que eu falei, eu tinha tanta coisa aqui, mas era isso que o Senhor queria falar, né? Porque não é o que Djalma quer falar, né? Mas é porque é o que o Senhor quer falar. Eu gostaria que os irmãos abram, né, as Bíblias no livro, né, de alguns livros, na verdade, né? Marcos 8. Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse
vida em qual sentido? Eu falo, talvez tenha um sentido literal, sim, mas muitas vezes perder a vida o quê? Pelos seus sonhos, pelas suas vontades. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, achava. E aí, em 2 Timóteo 4, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, cumpra o teu chamado, cumpra o teu propósito nesta terra, nesta geração, no presente século. Cumpra o teu chamado. Cumpra, igreja. Vamos cumprir o nosso chamado. Se já começou, amém. Não desfaleça, persista, continue. Se não começou, comece. Comece. Porque o Senhor te aperfeiçoará. Ei, Isaías, ele não tinha o que? Ele não se sentia o que? Valorizado, ele não se sentia o que? Digno, mas o Senhor o aperfeiçoou, o Senhor o purificou. E quando o Senhor perguntou, ele a quem eu há de enviar, ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Então que nós possamos ser, sim, como Isaías foi, que nós possamos o que? Sim, nos permitir, se permitir, sim, ser usados, ser enviados por Deus, porque aperfeiçoados nós já estamos. Estamos ou não estamos aperfeiçoados em amor? Estamos. Claro que tem algumas coisinhas que precisam ser ajustadas, óbvio, até mesmo porque nós não somos perfeitos, e Deus sabe disso. Lembra de Pedro. Pedro foi aquele que fez o quê? Que levou o mestre. Quem lembra de João? João, ele era chamado de quem? O apóstolo do quê? Léo, fala alto aí, Léo. Que voz linda. O apóstolo. Ele era identificado a Jesus. Olha. Ele era identificado a Jesus. Quando Jesus foi crucificado, quem estava com a Maria? João, não foi? Sobre quem foi edificado a igreja de Cristo? Por maior que tenha sido meu erro, seu Deus. Então, independente do que tenha acontecido, independente das coisas que nós temos feito, das nossas falhas, o Senhor, Ele é o Deus do perdão. E é sobre ti, sobre aqueles que não se sentem mais dignos, porque Pedro ele não se sentiu mais digno. Mas
Mas o Senhor escolheu ele. O Senhor falou: é sobre você, Pedro. É sobre você, Pedro. Ele poderia falar sobre João, não falou não. João não negou a ele, não. Mas Jesus falou: rapaz, Deus ele é tremendo. Por que ele nos ensina com isso? Que por mais que seja a minha, Jesus faz. Ele está graças a Deus. E ele nos usará muito mais. Porque foi sobre a administração de Pedro que foi quem? 3.000 homens salvos. Uau! Com certeza João, com certeza os outros também, mas por que ele escreveu? Estava escrito lá, né? E foi registrado. Pedro. Entende? Então se permita, por favor. Djalma, se permita, por favor, Djalma. Declara aí. Declara, João. Fabinha. Silas. Todos aqui que eu me perdi. Seus hábitos. Senhor, envia-me para que eu possa manifestar a tua glória nessa geração, para que eu possa povoar os céus. Me ajuda a viver, Senhor, o meu chamado, para que a tua glória seja manifestada em mim. Amém. Glória a Deus. Até aqui.